Olha aí, pessoal, é muito bom quando compramos algo que podemos confiar, que vem exatamente como condiz o seu anúncio, né? E principalmente quando nós vamos passar para um filho um presente. Ele amou, ele ficou super feliz. E eu mais ainda por ver a felicidade dele com o produto adquirido, com confiança. É exatamente como condiz o anúncio. É perfeita, é linda. Valeu muito a pena, estou muito feliz.